Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje eu vou resolver algumas atividades que eu passei para vocês resolverem. Na verdade, eu vou comentar algumas atividades, trazer o gabarito dessas questões e aí vocês podem corrigir em casa, ok? Antes disso, revisar o conteúdo das aulas passadas, da videoaula passada, que foi artigo e numeral. Então vamos lá? Revisando rapidinho. Artigo é uma palavra variável em gênero e número que antecede o substantivo, determinando-o de modo particular ou genérico. O relógio da estação ferroviária parou de funcionar. O. Artigo definido. A. Artigo definido. A jovem procurou um abrigo para se proteger da chuva. A. Artigo definido. Artigo indefinido e A. Artigo definido. Classificação e flexões dos artigos. Definido: os, as. O menino carregava o brinquedo em suas costas. As meninas brincavam com as bonecas. Indefinido: uma, uns, umas. O menino carregava um brinquedo. Umas meninas brincavam com umas bonecas. Numeral. Numeral é uma palavra que indica uma quantidade definida de pessoas ou coisas ou o lugar que elas ocupam numa série. Havia 150 pessoas na festa. Essa palavra destacada aqui, 150 é um numeral. Moramos na terceira casa, também é um numeral. Flexão dos numerais. Cardinais, um livro, uma bolsa, 2 casas, 2 carros, 200 revistas, 20 milhões. Ordinais, segunda esquina, terceiros lugares, 20ª página. Multiplicativo, porta dupla, portas duplas, valor de adjetivo, no caso, o dobro do meu peso, valor de substantivo. Fracionários, 1/5, 2/3, 3/6, 4, 16 avos. Agora vamos às questões. Na última atividade, na agenda da última aula, eu passei páginas 166 e 167. Vamos lá? A primeira questão eu resolvi na videoaula passada. Então, nós vamos para a segunda questão. Certo? Páginas 166 e 167. Eu vou deixar a tela maior, tá bom? A questão toma por base um fragmento de uma crônica de Eça de Queiroz, escrita em junho de 1871. Uma campanha alegre. Há muitos anos que a política em Portugal apresenta este singular estado. 12 ou 15 homens, sempre os mesmos, alternadamente, possuem o poder, perdem o poder, reconquistam o poder, trocam o poder. O poder não sai de uns certos grupos, como uma bola que 4 crianças, ao 4 cantos de uma sala, atiram umas às outras pelo ar num rumor de risos. Quando 4 ou 5 daqueles homens estão no poder, esses homens são, segundo a opinião e os dizeres de todos os outros que lá não estão, os corruptos, os esbanjadores da fazenda, a ruína do país. Mais coisa notável, os 5 que estão no poder fazem tudo o que podem para continuar a ser os embanjadores da fazenda e a ruína do país durante o maior tempo possível. Ora, como todos os ministros são tirados desse grupo de 12 ou 15 indivíduos, não há nenhum deles que não tenha sido, por seu turno, esbanjador da fazenda e ruína do país. Eça de Queiroz. Aqui é um trecho dessa crônica de Eça de Queiroz. Assinale a alternativa cuja frase contém um numeral cardinal empregado como substantivo. Vamos lá? Há muitos anos que a política em Portugal apresenta. Tem aqui algum numeral cardinal. B. 12 ou 15 homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o poder. Numeral cardinal, aqui tem 12 e 15. Agora, eles estão sendo empregados como substantivo? Não, né, gente? Aqui está sendo empregado realmente como
um numeral, um determinante do substantivo. C. Os 5 que estão no poder fazem tudo o que podem para continuar. Aqui tem um numeral cardinal? Tem, ó, número 5. Ele está sendo empregado como substantivo? Está, ó, veja aqui o artigo substantivando o numeral. Resposta é a C, mas vamos ver o restante. Ó, alternativa C. D. São tirados desse grupo de 12 ou 15 indivíduos. Aqui também são numerais cardinais, porém não estão sendo utilizados, não estão substantivados. Aos 4 cantos de uma sala. Que 4 também é um numeral, né, cardinal, porém não está empregado como um substantivo, e sim como um determinante do substantivo cantos. Como eu passei para vocês poucas questões, eu trouxe aqui algumas que foram aplicadas em vestibulares para a gente praticar esse conteúdo, artigo e numeral. Não vou ler o texto todo, olha o tamanho do texto. Aqui é um trecho de um conto de Machado de Assis. O nome do conto é A Igreja do Diabo. E aí foi necessário ler esse trecho para responder a questão. Então, caso vocês tenham curiosidade em ler, é só procurar na internet, ele é bem acessível. Vamos para a questão. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. Trecho aqui localizado no 4º parágrafo. Os termos em destaque constituem respectivamente, vamos lá, um pronome e um artigo. Esse A aqui é um pronome? Não, não é, né, gente? Então, A já está descartada. Uma conjunção e um artigo, também A não é uma conjunção, já está descartada. Um artigo e uma preposição, isso aqui é um artigo. Isso aqui é uma preposição? É sim, gente, é uma preposição exigida pelo verbo chegava. Então, respectivamente, é na ordem. O primeiro A é um artigo, o segundo A é uma preposição. D, um pronome, também não é um pronome, já descarta. E A é um artigo e uma conjunção, também não é uma conjunção. Não sei se eu deixei, não tá aqui. Então, gabarito C. Agora, uma questão da FUVEST, São Paulo. Vai dar para ler o trecho, tá certo? Leia o seguinte trecho de uma entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O protagonismo do STF dos últimos tempos tem usurpado as funções do Congresso? Uma pergunta do entrevistador. Resposta do entrevistado. Temos uma Constituição muito boa, mas excessivamente detalhista, com um número imenso de dispositivos e, por isso, suscetível a fomentar interpretações e toda sorte de litígios. Também temos um sistema de jurisdição constitucional, talvez único no país, com um rol enorme de agentes e instituições dotadas da prerrogativa ou de competência para trazer questões ao Supremo. É um leque considerável de interesses, divisões, que acaba causando a intervenção do STF nas mais diversas questões, nas mais diferentes áreas, inclusive dando margem a esse tipo de acusação. Nossas decisões não deveriam passar de 200, 300 por ano. Hoje são analisados 50 mil, 60 mil processos. É uma insanidade. Aqui, gente, é um trecho de uma entrevista concedida pelo ministro em 2011. No trecho, dotadas da prerrogativa ou de competência, a presença de artigo antes do primeiro substantivo, esse artigo aqui, ó, e a sua ausência antes do segundo fazem que o sentido de cada um desses substantivos seja, respectivamente, figurado e próprio, não, né, gente? Abstrato e concreto, nada a ver. Específico e genérico, é a C também, ó, dotadas da, é um artigo definido. E aqui é a ausência de um artigo. A Ilíada usa
Então, a resposta é a C. Aqui foi bem fácil. Deixa eu ver se o gabarito. Alternativa C. Como eu falei aqui, gente, eu não falei na videoaula passada sobre a combinação de artigos com preposição. Então, eu vou falar rapidinho com vocês sobre isso. Vamos lá. Combinação do artigo com preposição. Ocorre combinação entre as preposições de, em, por e a e os artigos definidos, como entre as preposições de, em e os artigos indefinidos. Deixa eu aumentar aqui. Então, ó, de mais artigos definidos, dó, dá, dós, das. Quando vocês encontrarem essa combinação, saibam que é preposição mais artigos definidos. Em mais artigos definidos, o em mais a, em mais o, no, em mais a, na, em mais os, nós e em mais as, nas. Por mais artigos definidos, pelo, pela, pelos, pela. Então, por mais o, pelo, por mais a, pela, por mais os, pelos e por mais as, pelas. O mais artigos definidos, ao, a, que é a crase, lembra dessa fusão? A, artigo, a, preposição mais a, artigo. Então, a, aos e as também com a crase. De mais artigos indefinidos, dum, duma, duns, duma. Em mais artigos indefinidos, num, numa, nuns, numas. A gente pouco, na verdade, na oralidade a gente usa muito essas combinações aqui, ó, dum, duma, duns e dumas. As combinações entre as preposições de e em e os artigos indefinidos não são obrigatórias e estão caindo em desuso atualmente. Aqui na nossa região a gente já ainda utiliza muito. Quando o artigo definido ou indefinido faz parte de um nome próprio, não se faz a combinação com a preposição. Aquele ator de O Homem da Máscara de Ferro ganhou o Oscar. Nesse caso aqui não se faz a combinação com a preposição. Também não ocorre combinação com o artigo quando ele acompanha um substantivo que é sujeito de um verbo. O médico chegou à sala de cirurgia depois de o paciente falecer. Bom, era isso. Qualquer dúvida, me chamam no chat no horário das aulas. Se cuidem. Tem uma atividade que eu passei na plataforma somente para finalizar este assunto. Se vocês acharem necessário que eu traga mais questões sobre artigo e numeral, é só me chamar lá no chat, ok? Até a próxima aula, gente!